Olá pessoal, até que enfim alguém fez uma pesquisa séria. Agora pela essa Brasmec aqui, ó, Bolsonaro está na frente com 43,5% contra 30,5%. Até que enfim alguém teve a coragem de fazer a pesquisa certa. Tá. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR 01527/2022, ou seja, uma pesquisa oficial registrada no TSE. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 43,5%, Luiz Inácio Lula da Silva com 30,5%, Ciro Gomes do PDT 7,6%, Simone Tebet do MDB com 4,6%, Soraya Tronic aqui com 0,8%, que é do União Brasil, 0,3% para Felipe Dávila do Novo, 0,2% para Padre Kelmon do PTB. Vamos lá que tem uma segunda página nesta que foi estimulada. Estimulada de novo é quando você apresenta a lista de candidatos. Sofia Manzano do PCB com 0,2%, o constituinte Emael da Democracia Cristã com 0,1%, Leonardo Péricles e também Vera Batista não pontuaram. 6,8% é o percentual de brancos e nulos, 5,3% de indecisos. A pesquisa também fez de uma maneira diferente, ou seja, quando você pergunta em quem você vai votar de maneira espontânea. E aí, obviamente, você não apresenta o nome dos candidatos, a pessoa já tem que saber exatamente para quem ela vai dar o seu voto. E aqui Jair Bolsonaro aumenta, inclusive, vai a 40,2%, 28,4% que é Luiz Inácio Lula da Silva, ou seja, nós temos de novo aqui o presidente vencendo, o que seria uma reeleição para ele. Ciro Gomes do PDT com 6,1%, 3,3% com Simone Tebet, Soraya Tronic com 0,5%, Felipe Dávila com 0,3%, aí a gente tem 0,1% de outros candidatos, ou seja, sem você ter uma qualificação que um deles tenha tido pelo menos 0,1%, 6% brancos e nulos e 15,3% neste caso de indecisos, porque, de novo, é uma pesquisa espontânea. Você já tem que saber exatamente o candidato. Esse levantamento foi realizado entre os dias 10 e 14 de setembro, com 2.400 entrevistas em 504 cidades das 5 regiões do país. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Está registrada de novo o número da pesquisa no TSE, é BR 01527/2022. Vamos conversar com o Zé Maria Trindade, nosso comentarista de política. Zé, seja bem-vindo, boa tarde a você. A gente tem uma pesquisa agora que mostra não só o presidente Jair Bolsonaro na frente e com a possibilidade, isso é a grande novidade, de vencer até no primeiro turno. Zé, essa é a primeira pesquisa que sai com esse dado. A gente viu que nas outras pesquisas há um encurtamento na distância na liderança de Lula. Lá Lula lidera, a Jair Bolsonaro é o segundo colocado. Essa pesquisa coloca mais emoção nesse, o que podemos chamar da reta final do primeiro turno? O segundo turno será seguramente uma nova eleição, um recomeço. E o primeiro turno está indefinido, a eleição está aberta, viu? Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Olha, Piotr, não há como não acreditar em pesquisas. Todos os partidos políticos andam através de pesquisas. E algumas que não são publicadas porque querem capturar o que pensa, o que quer o eleitor. E ainda as qualitativas, que indicam ali a tendência de voto de cada um e de cada segmento, né? Então, as pesquisas são reais, elas existem, mas são retratos. E este é um retrato claro do atual momento político. A gente vê essa evolução, viu a campanha eleitoral. É a campanha que vai decidir essa eleição, né, Piotr? Ô Zé, se a gente olhar para essa pesquisa agora, a gente já estava vendo esse encurtamento da distância que Lula sempre liderou em boa parte das outras pesquisas, ou na maior parte das outras pesquisas. Agora a gente está vendo uma diferença, ou seja, não somente mudou o líder da pesquisa, que passou a ser o presidente Jair Bolsonaro, que concorre à reeleição, com a possibilidade aqui, segundo esses números, de até vencer no primeiro turno. Dia desses eu fiz aqui um debate, Zé, perguntando se o que decidiria as eleições. A maioria, digamos, silenciosa das pesquisas que apontava a liderança de Lula, ou a maioria que foi às ruas dizer o que queria no 7 de setembro, muito favoravelmente ao presidente Jair Bolsonaro. Essa pesquisa já estaria captando o que foi o 7 de setembro, Zé?
Exatamente, e o que é o interior? Eu vi ali na prática, esse registro nos coloca diante da possibilidade de auditar a pesquisa, de ver como ela é feita. E ela foca muito nas cidades do interior e nas cidades médias. Olha, Piotr, é muito complicado fazer neste momento uma pesquisa eleitoral. O efeito da pesquisa é mais ou menos assim: você não precisa beber um tonel de vinho ou uma garrafa para conhecer se o vinho é bom ou ruim, né? Alguns goles bastam. Então, esta é a ideia da pesquisa, de conhecer o todo através de uma parte. Só que essas partes que estão sendo pesquisadas estão equivocadas. Nós estamos há muito tempo sem um trabalho seguro do IBGE, né, de um censo completo, e isso acaba dificultando a busca de dados nos estratos sociais. Por exemplo, o número de evangélicos cresceu muito no país. Da mesma forma, houve mobilidade social. Daí a dificuldade que as outras pesquisas têm enfrentado em medir exatamente os setores, os segmentos da sociedade. Imagine que essas pesquisas em determinados municípios fazem um pesquisado, ou no máximo 2. Quer dizer, isso não é possível coletar a intenção de um determinado município ou região, né? Ô Zé, rapidamente só, você tem algum bastidor depois que saiu o resultado dessa pesquisa que obviamente confronta as outras pesquisas e traz uma nova realidade aí para a intenção de votos, Zé? O bastidor aqui é de desconfiança. Há uma desconfiança porque as duas outras empresas, eu não gosto de falar em instituto, porque isso é um nome para lustrar reputação, as outras empresas estão mais ou menos dando a mesma coisa, então há uma desconfiança. Mas, por outro lado, a gente tem que ver que foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e tem lá os dados, né?